Olá, queridos amigos, queridos alunos da Anhanguera, Faculdade da Universidade de Anhanguera, Vila Mariana. Aqui é o professor Renato, de Direito Civil, Negócio Jurídico, né? A gente está dando início a essas nossas aulas gravadas, essas aulas online gravadas, enfim, e que eu vou postar no YouTube em razão dos notórios motivos, né, que fizeram com que as nossas aulas fossem suspensas. Então a gente está num recesso da faculdade, o Brasil inteiro, o mundo inteiro praticamente está em recesso, né, por conta do coronavírus, e nós não podia ser diferente com a gente. Então a única coisa que eu quero desejar a todos vocês, que vocês estejam com muita saúde, que vocês se previnam, tá? Não saiam por aí, não encontrem com colegas, é um momento muito difícil da nossa história. Eu nunca passei por isso, 51 anos de idade, nunca passei por isso, primeira vez. Então é uma coisa bastante importante e um momento em que se agrava, no Brasil se agrava agora. Então o pico de surto do coronavírus, de contágio, é justamente esse pelo qual nós estamos começando a passar. Então tudo fica muito mais perigoso, tá? Então fiquem em casa, fiquem assistindo os nossos vídeos aí, e é uma experiência muito provavelmente para você, para mim com certeza é uma experiência nova, tá? Então vamos lá, sem maiores delongas. Então lembrando que enquanto nós estivermos com as nossas aulas presenciais, ou com as nossas aulas não presenciais, eu vou postar esse vídeo sempre na sessão correspondente à que a gente teria na semana, tá? Eu vou colocar até a data na própria identificação dos nossos vídeos lá no AVA, eu vou colocar até a data em que essa aula seria ministrada presencialmente, para vocês terem uma referência melhor, tá bom? Então tá, gente, vou mudar aqui de tela. Então, nós vamos iniciar hoje a nossa sessão 3 da unidade 1, tá? Nós vimos na semana passada, ou retrasada, não, na semana passada nós vimos estamos falando da dimensão do negócio jurídico, né? Lembrando que a nossa aula é sobre negócio jurídico. Estamos falando sobre as dimensões dos negócios jurídicos. Falamos do plano da existência, né? Se vocês se lembrarem bem, que o negócio jurídico, para existir, é necessário que ele tenha um agente, que tenha uma declaração de vontade, que tenha um objeto, que tenha uma forma, né? Então isso faz com que o negócio exista, né? Mas que não necessariamente ainda seja jurídico. Para que esse negócio possa ser jurídico, é necessário que ele tenha o que a gente vai aprender hoje, que é validade e eficácia. Sempre pedindo para vocês se terem como referência aquela escada pontiana que nós apresentamos na semana passada para vocês, né? Explicando como, de forma esquemática, o Pontes de Miranda explicou as questões da existência, da validade e da eficácia dos negócios jurídicos. E aquela escada, como eu já havia dito, volto a repetir, ela é bastante exemplificativa e nos ajuda muito, tá? Então, vamos lá. Nós, começando então efetivamente a aula, né? Nós vimos na semana passada que o negócio para existir precisa justamente daquilo que a gente acabou de falar, né? Agente, declaração de vontade, objeto e uma forma. Então aí eu tenho um pacto, efetivamente eu tenho um pacto, esse pacto é um negócio e ele é existente, tá? Agora, para que o negócio jurídico possa, além de existente, ser válido, é necessário que esse agente seja capaz, que a declaração de vontade seja livre, né? Seja livre, que o objeto seja específico, portanto, determinado ou determinável, que ele seja lícito, obviamente, ele não pode ser ilícito, e ele tem que ser possível, seja faticamente, seja juridicamente, tá? E a forma desse negócio, ela tem que ser prevista e ela não pode ser proibida de lei. Quando você tem a junção daqueles elementos da existência com a somatória desses elementos da validade, aí você tem um negócio jurídico, né? Então,
lembrando, um negócio para ser válido, além de existente para ser válido, é necessário que o agente seja capaz, que a declaração de vontade seja livre, que o objeto seja específico, lícito ou possível e que a forma seja prevista e não proibida por lei. Tudo bem? Vamos explicar cada um desses elementos? Bora lá! Vamos lá na próxima tela. Então vamos lá, vamos falar da capacidade dos agentes. Vocês devem se lembrar, o ano passado, né, no semestre passado, no ano passado, nós iniciamos as nossas aulas de direito civil, né, acho que com todos vocês, né. E aí, se vocês se lembrarem bem, nós fizemos uma primeira divisão entre parte geral e parte especial do código, né? Explicamos por que ele é dividido em parte geral e parte especial. E se vocês se lembrarem bem, na parte geral eu tenho uma tríplice divisão em livros, né? Livro 1 das pessoas, livro 2 dos bens e livro 3 dos fatos jurídicos, dentre os quais está o negócio jurídico. E aí, uma das primeiras lições, as primeiras aulas que nós tivemos no semestre passado foi justamente sobre a capacidade e a incapacidade do sujeito, né? A capacidade geral, né? E depois a incapacidade relativa e a incapacidade absoluta. Quando a gente fala de capacidade dos agentes, a gente também está falando dessa capacidade geral, né? Tem uma capacidade específica que eu vou comentar com vocês, que eu particularmente nem chamaria de incapacidade, mas enfim, a doutrina adota essa denominação, vamos por ela, tá? Mas principalmente eu tenho essa incapacidade, que é a mesma incapacidade que nós estudamos lá no artigo 2º, 3º e 4º do Código Civil, tá? Então, assim, para que o negócio jurídico seja válido, do ponto de vista da capacidade dos agentes, é necessário que esses agentes tenham uma aptidão para a prática dos atos da vida civil, sob pena desse negócio jurídico ser considerado nulo ou anulável, né? Então, essa capacidade ou essa aptidão para as práticas do negócio jurídico, justamente dos atos da vida civil, justamente corresponde àquela incapacidade ou aquele rol de incapacidades relativas e absolutas que a gente viu no semestre passado, tá? Então, a capacidade como requisito de validade, ela diz respeito à capacidade de fato, né? E deve ser observado nos casos concretos relacionados aos variados negócios jurídicos, se os agentes são capazes de fato para a prática daquele ato pretendido, tá? Então, obviamente, para dar o exemplo mais clássico, eu não posso admitir que haja um contrato de compra e venda de um imóvel, por exemplo, por uma pessoa que tenha 15 anos de idade. E por que não posso admitir isso? Porque ela particularmente, é absolutamente incapaz. Claro, ela pode ser, sim, sujeito de direitos e deveres na ordem civil. Mas, se houver, por exemplo, uma transferência de um imóvel por doação ou por testamento para esse menor incapaz, para que esse negócio jurídico seja perfeito, é necessário que ele seja representado ou por seus pais ou por um tutor. E aí eu estou falando do tutor porque eu estou falando de uma incapacidade etária, né? Se fosse um outro tipo de incapacidade, prodigalidade, toxicomania, problemas de ordem mental ou física, que faça com que a pessoa seja relativamente incapaz, aí a gente sabe que ele teria o direito a um curador, tem direito a um curador para representá-lo ou assisti-lo, dependendo da situação. Tá? Eu inseri nessa tela alguns artigos que vão passear pelo Código Civil, do artigo 3º, 4º, 166, artigo 171, cuidado, 171 do Código Civil e não do Código Penal, que vão fazer referências explícitas à capacidade dos agentes e à relação dessa capacidade com a validade e invalidade do negócio jurídico. Tudo bem? Então, assim, essa é uma capacidade geral que se quer. Eu faço questão de lembrá-los também sobre uma outra capacidade que a doutrina costuma dizer, que é a capacidade específica para a realização de alguns atos, tá?
Então, o que seria essa capacidade específica? Seria a somatória de algumas qualidades do agente que fazem com que, somada à capacidade geral, que a gente acabou de comentar, prevista na lei, permitam que essa pessoa possa praticar atos da vida civil. Essa capacidade específica, só para dar um exemplo, para dar um exemplo claro, né? Então, por exemplo, uma pessoa, para ela poder fazer um contrato de doação com uma outra pessoa, essa pessoa doadora, ela tem que ter a capacidade genérica, ou seja, ela tem que ser capaz nos ditames da lei, capacidade etária, por exemplo, né? Tem que ser maior de 18 anos e ter capacidade plena para os atos da vida civil. Então, essa capacidade geral. E a doutrina também imputa a esse doador que ele tem uma outra capacidade que seja a capacidade objetiva, ou a capacidade específica de fazer a doação, considerando que ele só pode doar se ele for o quê? Proprietário do imóvel. Então, isso é o que a doutrina, de certa forma, genericamente fala de capacidade específica. Então, assim, não basta para se ter a validade de um contrato de doação, isso vale também para o contrato de compra e venda, não basta que a pessoa seja apenas maior capaz, é necessário que ela também seja proprietária do imóvel, porque só o proprietário é que tem o direito, tem direito a fazer a disposição desse bem, né? A título gratuito ou oneroso, com o objetivo de transferir a propriedade. Tá? Então lembre-se que quando a gente vai falar de capacidade do agente, sim, tem essa capacidade geral, mas também tem a capacidade específica que eu preciso observar. Tá bom? Bora lá? Vamos para a próxima tela? Vamos lá. Bom, pessoal, agora a gente vai falar da manifestação livre da vontade. Tá? Então, primeiro requisito que nós vimos na tela anterior, a pessoa tem que ser capaz, né? Capacidade plena, capacidade específica. Capacidade geral ou capacidade específica, como queira. A manifestação livre da vontade, lembrem-se que quando a gente estudou o plano da existência, a gente só falou da manifestação da vontade. Agora eu tenho um elemento a mais para validade, que é a manifestação livre da vontade. Ou seja, as partes contratantes, as partes pactuantes, negociantes, elas têm o direito à manifestação da vontade e essa manifestação ela tem que ser livre. Seja essa manifestação escrita, seja essa manifestação verbal, ela tem que ser livre. Tá? Então, por exemplo, é óbvio que se existe lá uma velhinha que está escrevendo lá um testamento particular na sua casa, né? Com os seus filhos todos lá, com seus netos, seus filhos, e ela está escrevendo. Então, uma coisa, ela escrever esse testamento particular sem nenhuma pressão externa. Outra coisa muito diferente, ela escrever aquele testamento com um trabuco apontado para a têmpora dela e com alguém do outro lado do trabuco dizendo o seguinte: ah, senhorinha, é melhor você pegar e assinar logo esse testamento do jeito que eu estou falando para você fazer, porque senão a sua vida vai ser mais breve do que a senhora possa imaginar. É óbvio que isso é uma coação, né? É uma coação, é um crime nesse caso, previsão do Código Penal e, além de tudo, é um defeito do negócio jurídico. A coação, ou seja, o ato de obrigar a determinada pessoa a fazer alguma coisa que, se não fosse pela coação, ela não faria, isso, obviamente, ele macula o negócio jurídico a ponto dele ser anulável depois. Né? Ó, apesar de ser coação, o negócio jurídico ele é anulável, ele não é nulo de pleno direito. Mas tem um vício, que é a coação, tem um defeito, que é a coação. E, obviamente, que essa coação macula o negócio jurídico, por quê? Porque existe uma manifestação de vontade. O exemplo da velhinha aí que eu dei. Existe esse exemplo existe essa manifestação da vontade. Mas alguém duvida de que existe uma pequena coação nisso? Ninguém duvida. Então, o bicho pega, obviamente, que existe uma manifestação da vontade, mas ela não é livre. Beleza? Muito bem. Duas outras questões importantes quanto à manifestação da vontade. Uma referente a uma coisa que vocês já tiveram o semestre passado comigo,
e uma outra que vocês vão ter no próximo semestre. Agora, não sei se é no próximo semestre ou se é nesse semestre mesmo, mas é uma coisa que vocês vão ter futuramente. Primeira coisa, o fato de uma pessoa ser total ou parcialmente incapaz, só esse fato já gera na vontade um problema, já faz com que a validade, que a manifestação da vontade, ela seja maculada por um vício. Se esse vício ele é sanável ou não, é uma outra questão. Mas o próprio fato de uma pessoa relativamente incapaz fazer um negócio jurídico já faz com que essa sua manifestação da vontade não seja livre. Essa ideia, na realidade, é uma presunção legal, porque eles pensam o seguinte: bom, se a pessoa ela é plenamente, se uma pessoa ela é plenamente capaz, então a manifestação de vontade dela, presumivelmente, é livre, porque ela sabe exatamente o que ela está fazendo. Se a pessoa ela é relativa ou absolutamente incapaz, ainda que não haja uma pressão externa, um defeito do negócio jurídico do tipo coação, erro, simulação, fraude, alguma coisa assim, existe uma presunção legal de que essa incapacidade da pessoa faça com que a sua manifestação da vontade não seja livre e não seja válida, justamente porque existe uma presunção de que ela não sabe o que ela está fazendo. Então, assim, mesmo que não haja uma pressão, existe um vício nessa manifestação da vontade que faz com que o negócio seja anulável. Tá bom? Muito bem. Vamos para a nossa próxima tela. Bora lá. Bom, agora a gente vai focar no elemento que corresponde à possibilidade, licitude e determinabilidade do objeto, tá? Bom, primeira coisa, quando a gente fala de objeto de um contrato, a primeira coisa que vem na nossa mente é um carro, é um livro, é um dinheiro que eu estou pegando para mim, emprestando, ou que eu estou emprestando, eu estou sendo emprestado. Então a gente pensa no objeto como coisas. Na realidade, quando a gente fala de negócio jurídico, o objeto do negócio jurídico é a obrigação. Talvez vocês não tenham ainda essa noção porque vocês não tiveram direito das obrigações que vocês devem ter no próximo semestre ou daqui a 2 semestres, não sei. Mas lembrem-se disso, já comecem desde já a lembrar disso. O objeto da obrigação não é a coisa em si, mas é a obrigação. Então, por exemplo, numa compra e venda, o objeto da obrigação é, de um lado, a obrigação de dar e do outro lado, a obrigação de pagar uma determinada quantia. No contrato de comodato, por exemplo, ou no contrato de aluguel também serve isso. No contrato de permuta, por exemplo, eu tenho 2 obrigações de dar, né? Porque é a troca da coisa. Eu dou uma coisa que pertence ao meu patrimônio, a outra pessoa dá uma coisa que pertence ao patrimônio dela, né? Num contrato de prestação de serviço, eu tenho uma obrigação de pagar e uma obrigação de fazer, né? Se for oneroso, obviamente. Então, se eu sou tomador de serviço, eu tenho a minha obrigação de pagar uma quantia certa. A pessoa que vai prestar o serviço, ela tem a obrigação de fazer aquilo que está no contrato. Então, lembrem-se que quando se fala de objeto no contrato, eu estou falando, obviamente, das obrigações. No entanto, grande parte dessas obrigações, elas envolvem uma prestação de serviço ou um bem imóvel, semovente, imaterial, alguma coisa assim, né? E aí, quando eu junto essas 2 coisas, a obrigação e mais a coisa em si, mais os bens em si, eu estou falando do objeto desse contrato. E aí, veja, primeira coisa, o objeto tem que ser lícito, ou seja a prestação de serviço, seja a coisa que vai ser dada, seja o dinheiro que vai ser pago, seja o que for, ele tem que ter uma origem lícita e ele tem que ser lícito também. Então, por exemplo, não há que se falar em negócio jurídico quanto à compra e venda de cocaína, por exemplo. Tem muita gente que faz isso adoidado por aí, etc. E chama até isso de contrato, diga-se de passagem, né? A cláusula penal é que é um pouquinho grave demais, mas enfim, chama de contrato. Juridicamente não é. E não é por quê? Porque é óbvio, né? Embora seja compra e venda de cocaína,
e eu esteja pagando efetivamente um dinheiro e eventualmente eu esteja recebendo o tal do produto, né? A questão é que o objeto é totalmente ilegal, né? É ilegal o bem em si e acaba sendo também essa ilegalidade, essa ilicitude do bem contamina o próprio ato da compra e venda, né? Então, obviamente, que eu não consigo falar em... Existe aí sim um negócio ilícito e não um negócio jurídico, tá? Quanto à determinabilidade, quando eu faço a compra e venda de um carro que já era meu, então assim, eu quero vender meu carro e aí eu ofereço para você comprar. Eu te ofereço o meu carro, você me diz, eu te digo quanto que eu quero nele, nós dois começamos a fazer uma policitação, que a gente chama, né? A gente começa a fazer negociação. Eu faço a oferta, você aceita, ou você faz uma contra-oferta e tal. Chega um momento em que nós vamos fechar um negócio de compra e venda. Tem duas coisas que nesse momento estão certas, estão absolutamente determinadas, que é o carro que você está comprando de mim, que é o meu Monza hatch prata 83, né? E o dinheiro que você vai me pagar, que são os 200 mil reais que a gente combinou e que a gente acertou, né? Então veja, eu vou, nesse momento eu tenho dois objetos determinados. O meu objeto quanto à minha obrigação de dar o Monza 83 prata hatch para você, obrigação minha, e a sua obrigação de me pagar os 200 mil reais. Eu acho que eu tinha falado de 300, bom, mas vamos deixar por 200. 200 mil reais que nós havíamos combinado. Muito bem. Existe determinabilidade no objeto? Ou se existe, claro, porque eu sei exatamente que eu vou receber os 200 mil reais e você sabe exatamente que você vai receber o meu Monza 83. Tá? Hiper conservado conforme a gente combinou. Tá? Agora, pode ser que o objeto não seja determinado, até pela sua própria natureza. Mas ele tem que ser, no mínimo, determinável. Se o objeto for inexistente ou se o objeto for indeterminável ou determinado, esquece porque não tem um negócio jurídico. Um exemplo de objeto determinável é a compra e venda de 1 tonelada de grãos, de feijão fradinho, sei lá se existe isso aí, feijão fradinho, ou é arroz fradinho, sei lá, feijão fradinho, vamos chamar de feijão fradinho. Então, feijão, pronto. O que eu sei no contrato de compra e venda é que na data aprazada e no local em que eu vou retirar, se é que eu vou retirar o objeto, eu vou ter lá 1 tonelada de feijão. Só que é o seguinte, qual grão que é? Como é que eu vou escolher o grão? Não é. Porque pela natureza desse bem, ele só pode ser determinável pela sua qualidade e pela sua quantidade. Feijão, fradinho e 1 tonelada. Então, eu sei que, sendo feijão fradinho, seja 1 tonelada, existe o cumprimento da obrigação. Né? Não vou ficar lá escolhendo, que nem a nossa mãe fazia antigamente, não sei se ainda faz, ficava escolhendo feijão por feijão para saber qual que era o melhor e tal. Não tem isso, né? Que vocês não viram por aí, mas eu estava fazendo a escolha do feijão aqui. Lembra disso? Eu acho que ainda fazem isso. Né? Eu acho que ainda fazem. Eu adorava minha mãe fazendo isso, eu achava um barato. Bom, enfim, voltando. Que mais? Eu tinha falado. Determinabilidade é isso. E, finalmente, a questão da possibilidade do objeto. Tá? Então, a gente viu que o objeto tem que ser lícito, determinado, tal do Monza 83, ou determinável. Aliás, só voltando um pouquinho, um outro exemplo, só para utilizar o mesmo exemplo do carro, às vezes eu compro um carro determinável. Por exemplo, quando eu compro um carro diretamente na concessionária, 0 km. Então, assim, eu vou fazendo a negociação com o vendedor, negociamos, tudo bem. Aí chega uma hora que já está definido. Então eu quero um Vectra, não sei se existe ainda Vectra. Eu quero um Vectra 0 km prata GLS com isso, aquilo e tal. Então eu fiz uma determinação dos acessórios que eu quero no carro. Eu disse qual é a marca, a marca eu já sabia, porque eu fui lá na loja da Chevrolet, a marca,
Agora eu já disse qual é o modelo, já estou determinando, começando a determinar, já disse que eu quero GLS, sei lá, Flex, com isso, aquilo e aquilo outro lá, o modelo mais legal que tem de Vectra. Maravilha. Só que nesse momento o objeto ainda é determinável. Por quê? Porque embora nós tenhamos fechado o negócio quanto ao objeto, falta pensar daquela lista que tem no computador do cara, do vendedor, qual que vai ser o carro efetivamente que eu quero. Então, assim, dentro da qualidade e quantidade não só, né? Porque eu não tenho dinheiro para comprar, não tenho nem dinheiro para comprar esse, então. Mas quanto mais. Então, assim, eu já determinei para ele qual é o objeto que eu quero, mas nós já fechamos o negócio, a obrigação já está encerrada porque eu disse, quero esse, ele falou que quer, a gente acertou o preço, já está tudo certo. Falta só um pequeno detalhe. O carro ainda é determinável, mas ele vai entrar no sistema e vai começar a buscar os vários carros que ele tem com essas características que eu apresentei para ele. E aí o que vai acontecer? Vai indo, vai indo, vai indo. Opa, esse daqui, ó. Eu tenho esse. Eu tenho 4 carros com as mesmas características que o senhor quer. Qual que o senhor vai querer desses 4 aqui? Ah, é tudo exatamente igual? Exatamente igual. Então, pinça esse aqui para mim. Quando ele vai lá e clica e tira do sistema, o que aconteceu? Aquele objeto que era determinável, ele passa a ser determinado. Por quê? Porque aquilo que eu fixei como características básicas de qualidade e quantidade, ou seja, eu quero um carro Vectra, 0 km, GLS, Flex, prata. Quando eu dei essas determinabilidades para ele, eu tinha um objeto determinável. Quando ele pega e encontra aquilo no sistema, clica em cima e tira do sistema, o que acontece? Agora eu tenho o carro determinado. Nesse momento ainda, eu tenho determinado pelo número do chassi, basicamente. E depois ele vai receber uma outra determinação, que é pelo número primeiro da placa e depois pelo número do Renavan. Tudo bem? Então, só para eu poder voltar, para dar um outro exemplo análogo àquele que eu tinha falado do Monza. Tá? Bom, questão da possibilidade. Quando eu falo de possibilidade do objeto, eu tenho 2 tipos de possibilidade. O objeto pode ser possível do ponto de vista fático e do ponto de vista jurídico. Então, um exemplo claro de um objeto impossível faticamente eu queria fazer um contrato de compra e venda de uma máquina do tempo. Para dar um exemplo bem ridículo, mas bem bacana. Então assim, olha, eu tenho aqui uma máquina do tempo e tal, e aí você pode visitar quem você quiser, você pode ver Jesus, você pode ver Maomé, você pode inclusive ir para o futuro para ver os seus netos que você ainda não tem, etc. Bom, vamos combinar? Em 2020, isso não acontece, né? Isso não está acontecendo. Então eu tenho, obviamente, um contrato totalmente inválido, né? Isso sem contar a possibilidade de criminal da pessoa que faz esse tipo de proposta, né? Então tem até o aspecto criminal, né? Deve ter um 71 aí forçadaço, né? Bom, mas enfim, do ponto de vista civil, estritamente civil, o negócio jurídico é inválido. Por quê? Porque os agentes podem ser capazes. A forma pode estar lá, a declaração de vontade pode ter sido feita, mas o objeto é impossível do ponto de vista fático. Às vezes, o objeto existe, mas ele é impossível do ponto de vista jurídico. Então, por exemplo, eu não posso, por exemplo, fazer um contrato de compra e venda de armamentos que são de uso restrito das Forças Armadas. Né? E por quê? Porque embora o bem material exista efetivamente, é utilizado, está tudo certo, o que acontece é que existe uma impossibilidade jurídica. Por quê? Porque eu não tenho autorização, e o meu contratante, nós não temos negociação pública, nós não temos autorização pública do Estado, das Forças Armadas, para negociar um objeto desse. Então, embora o objeto esse armamento de uso exclusivo das Forças Armadas, embora ele seja um objeto possível faticamente, ele é impossível do ponto de vista jurídico. Tá bom? Muito bem, bora lá. Vamos para a próxima tela.
Bom, forma... Deixa eu mudar um pouco a posição aqui, que minhas costas já estão doendo. Forma prescrita e não defesa em lei. O que acontece aqui? Esse cara aqui... Cadê? Aqui, ó. Esse cara aqui, na realidade, é o Gilberto Gil. Como eu gosto muito de música, de MPB, aí a minha mulher pintou o Gilberto Gil com um violãozinho do lado. É que eu não tinha explicado para ela ainda que eu gostava muito mais do Caetano do que do Gil, mas tá bem bacana, bem legal. Bom, volta. E esse outro quadro aqui foi a minha sogra que pintou. Então aqui tá tudo em casa. Bora lá. Forma prescrita e não defesa em lei. Bom, primeira coisa, qual que é a forma geral dos contratos? A forma é livre, tá? Forma livre. O artigo 107 do Código Civil, ele fala muito claramente o seguinte: a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente o exigir. O que faz o artigo 107 inaugurar para os cidadãos, as pessoas de modo geral, inaugurar para elas o direito de fazer quaisquer negócios jurídicos de forma absolutamente livre. Ou seja, pode ser escrito, pode ser verbal, pode ser por escrito particular, se for escrito, pode ser por escritura pública, façam do jeito que vocês desejarem. Como vocês sabem muito bem, em todas as vezes que eu falo sobre o artigo 107, mencionando expressamente ele ou não, eu digo que para nós, advogados, a gente sempre tem que sugerir que se faça por escrito, tá? Por quê? Porque quando você faz um contrato qualquer verbal, o máximo que pode acontecer é você ter a sorte de ter testemunhas que, se der algum problema futuramente que você precisa promover uma ação, você vai usar essas testemunhas. Mas a gente sabe muito bem que a confiabilidade das testemunhas não é tão grande assim como se fosse um documento escrito, né? Um documento escrito traz uma confiabilidade prática para o juiz se convencer muito maior do que a prova testemunhal, tá? Então, é o que eu costumo dizer para vocês. Quando for fazer um contrato, sempre façam por escrito, tá? Principalmente quando forem contratos de maior envergadura, de valores maiores e tal, contrato de locação e tal, evitem fazer da forma verbal, embora eles valham, tá? Eles valham como contratos verbais, mas é totalmente desaconselhável. Bom, muito bem. Acontece o seguinte, que existem alguns tipos de relações jurídicas e negócios jurídicos que a própria lei exige uma forma especial, tá? Então, o exemplo clássico aqui é o exemplo da compra e venda de bens imóveis, né? Que tem um valor maior do que, eu não me lembro exatamente qual que é o valor de salários mínimos, mas, por exemplo, chutando, me parece que hoje em dia qualquer imóvel de valor superior a 50 mil reais, mais ou menos isso, o que é muito, eu acho que é até menos, acho que uns 30 mil reais, não sei. Aí, enfim, tem que ser por escritura pública. Isso é importante. Então, por exemplo, quando se tratar de bem imóvel que tem um valor mínimo para cima, e esse valor mínimo é previsto em lei, no Código Civil, que não me recordo agora, necessariamente a transferência da propriedade desse imóvel será por escritura pública. Então, veja, eu posso fazer um contrato verbal de compra e venda? Não posso. O que eu posso sim é fazer um contrato de promessa de compra e venda de um bem imóvel. Aí sim, isso já muda de figura, já é um subcontrato do contrato. Então, quando eu faço um contrato de promessa de compra e venda, posso fazer verbalmente, o que é desaconselhável, mas eu posso fazer por escrito, e aí eu traço nesse contrato particular todos os elementos, todos os requisitos, todas as considerações referentes às obrigações do comprador, promitente comprador, e do promitente vendedor. Maravilha, está tudo lá, né? É um pré-contrato, na realidade, porque o contrato é um contrato instrumental, porque o contrato que se quer é realmente o contrato de compra e venda. E aí, para que eu possa passar de um primeiro estágio para o segundo estágio em direção à transferência do domínio da coisa, ou seja, da transferência da propriedade da coisa, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o teor desse contrato de promessa de compra e venda e aí fazer uma escritura pública no cartório de títulos e documentos.
Aí eu instrumentalizo por meio de uma escritura pública o ato de compra e venda, eu faço um contrato de compra e venda por escritura pública e mesmo assim eu ainda não transferi o domínio não. Não sou proprietário nesse caso não. Eu preciso pegar essa escritura, levar para o cartório de registro imobiliários da situação do imóvel e aí sim, com a formalização da averbação dessa matrícula, aí sim aí eu posso dizer que houve a transferência de bens imóveis. Então veja, a compra e venda de um cafezinho que vocês faziam quando tinham aula presencial lá na Anhanguera, desce lá e fala assim, me dá um café, aí o cara te dá o café e você dá o dinheiro para ele. Por que esse é um contrato de compra e venda, mas é um contrato verbal sem nenhuma formalidade especial, tá? Formalidade existe, né? Porque existe a oferta, existe o valor que você pagou, o bem que você recebeu, existe a formalidade, mas nada especial. Você pode fazer verbalmente. E você pode fazer verbalmente por quê? Porque se trata de um bem móvel. Em se tratando de um bem imóvel, o mesmo tipo de contrato de compra e venda necessita de 2 ou 3 estágios até que você possa finalmente dizer agora o imóvel é meu, tá? Por quê? Porque a lei assim o determina, tá bom? Tudo bem, gente? Vamos passar para frente aqui? Então, bora lá. Agora a gente vai subir mais um degrauzinho da escada pontiana. Vamos lá para o terceiro degrau, que refere-se ao plano da eficácia, tá? O que a gente tem aqui? No plano da eficácia, a gente tem a constituição de um acordo, né, que é feito pelas partes, no sentido de agregar ao negócio jurídico algum fator que vai modificar a forma da produção dos efeitos. Então, quando um contrato precisa, para que ele possa se tornar eficaz efetivamente, ele necessita de alguma condição, de algum encargo ou de um termo, encargo ou condição, eu tenho três fatores que fazem com que o contrato fique válido, mas meio que em stand-by, aguardando, até que a ocorrência desses elementos o tornem eficazes, efetivamente. O tornem eficaz. A gente vai explicar um por um, aí vai ficar mais claro para vocês, tá? Então, o que é basicamente esse plano da eficácia? No plano da eficácia, as partes podem concordar em agregar ao negócio jurídico algum fator que vai modificar a forma de produção dos efeitos. Que fatores seriam esses? Ou uma condição, ou um encargo, ou especificamente um termo inicial ou final. Tudo bem? Vamos lá? Primeiro elemento aqui é a tal da condição. Então, o que fala o artigo 121 do Código Civil? Ele vai dizer o seguinte: considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, tem que ser expressa essa condição, subordina o efeito do negócio jurídico a um evento futuro e incerto. A condição pode ser resolutiva ou suspensiva. Então, beleza. Por que é um evento futuro ou incerto? Porque só pode estar na condicional se alguma coisa que está para frente, né? Se acontecer alguma coisa, se fulano de tal fizer alguma coisa, ou se, entendeu? Então, quando eu tenho uma condição, eu tenho um evento futuro e ele é incerto, por quê? Porque pode ser que ele não ocorra. Se a condição ocorrer, o negócio jurídico, além de válido, ele se torna eficaz. Se o negócio jurídico não ocorrer, o negócio jurídico, embora válido até aquele momento, ele simplesmente se torna ineficaz e ninguém é obrigado a cobrar nada de ninguém. Tá? Daqui a pouco eu já vou dar alguns exemplos para vocês. E eu tenho dois tipos de condição. Eu tenho a chamada condição resolutiva, em que as partes agregam ao negócio um fator de eficácia, segundo o qual, se ocorrer um evento futuro e incerto, o negócio será resolvido, encerrado ou terminado. Tá? Então, a condição resolutiva ela fica valendo
até o evento de uma determinada condição. Se essa condição ocorrer, o que acontece com o negócio jurídico? Ele perde sua eficácia e sua validade. Encerra-se, resolve-se, extingue-se. Tá? E eu tenho a condição suspensiva. O negócio jurídico ele fica suspenso, sem produzir efeito nenhum. Até quando for verificada a ocorrência de um evento futuro e incerto. Quando esse evento ocorrer, então o negócio jurídico passa a ter validade. Tá? Então, vamos lá para 2 exemplos para explicar uma condição e outra. Vamos começar pela condição suspensiva. Então, na condição suspensiva, o negócio jurídico ele não produz efeitos, fica suspenso sem produzir efeitos, enquanto não for verificada a ocorrência de um evento futuro incerto. Vou dar o exemplo do pai que promete um carro para o filho se ele passar no exame da OAB. Então, veja, filha, aí tem várias situações, né? Então, filho, é o seguinte, senta aqui com o papai, vamos conversar. Você, pô, estou muito feliz, etc e tal, você está fazendo direito, e numa faculdade maravilhosa, na Anhanguera, e ainda mais em Vila Mariana, puxa vida, olha, estou muito orgulhoso de você, e ainda vou dizer mais. Estou tão orgulhoso de você ter passado na Anhanguera, na Vila Mariana, que você, colando grau, quando você passar no exame da ordem, eu vou te dar um carro zero. Pronto, está fechado. É bom que esse menino mostre realmente que ele faz jus a ser um aluno da Anhanguera e peça para o pai escrever isso com todas as letras, né? Faz isso por escrito. Porque é o seguinte, percebam que eu tenho uma promessa, né? Uma promessa de recompensa que é uma espécie de negócio jurídico, né? Então, se fulano de tal passar no exame, eu te dou um automóvel. Na realidade, não é nem promessa de cumprir, não é uma promessa de recompensa, não. Como existe já a pessoa que está sendo a quem está sendo direcionada essa promessa, então na realidade eu tenho uma doação com condição suspensiva, né? Se acontecer isso, você vai ter direito a ganhar um carro. Então é um contrato de doação com uma cláusula suspensiva. E é exatamente isso. Não importa quando seja feito. Contrato, se possível, assinado bonitinho, as duas partes, etc. E o menino vai lá e vai prestar, não passa na primeira, não passa na segunda, na terceira ela passa. Quando ele passar na terceira, o que aconteceu com a condição suspensiva? Ela se efetivou. Uma vez efetivado, o que acontece com aquele contrato de doação? Ele era existente, ele era válido, ele estava suspenso, aguardando a condição suspensiva, e a partir de agora ele tem um start da eficácia. Passou no exame da ordem, agora ele tem direito a receber. E se ele não receber por bem, já que ele fez o contrato escrito, conforme a gente comentou aqui, então agora ele tem o direito de pegar, inclusive cobrar o pai com uma ação de obrigação de dar, né? Ele vai juntar lá o contrato e vai dizer para o juiz, ó juiz, me prometeu lá atrás e agora não está querendo cumprir. Papai, eu aprendi direitinho lá na Anhanguera, Vila Mariana. Então é o que a gente tem em condições suspensivas. Agora, essa cláusula suspensiva, ela pode ter alguns detalhezinhos. Então, assim, pode ser que ele tenha dito o seguinte, ó filho, eu vou te dar um carro zero quando você passar no primeiro exame da ordem após a sua colação de grau. Quando ele especifica tanto assim, então esse menino tem que se cuidar. Porque, considerando isso, não adianta ele passar no exame da ordem, no segundo, terceiro, quarto exame da ordem, depois da colação de grau. Ele tem que passar no primeiro exame da ordem após a colação de grau. E aí é uma coisa que é curiosa, né? E se ele passar no exame da ordem antes? Ele está no nono semestre, ele vai lá, presta o exame da ordem, sei lá, para treinar, e o cara é tão bom, que ele pega... Aliás, exemplos que aconteceram na faculdade. Eu tive alunos da Anhanguera, Vila Mariana, que no nono semestre estavam fazendo aulas comigo de Direito Civil, no nono semestre já eram advogados. Só não podiam receber a carteira de advogado porque não tinham terminado o curso ainda. Mas já estava com o direito reservado lá, só era uma questão de tempo. Olha que bom, né? E não foi só um exemplo, não. Não foi só um aluno, não. Foram 3, 4, 5 alunos que eu me lembro de terem acontecido isso.
de nono semestre, 10º semestre diferentes. Mas, então aí voltando para o nosso exemplo, se ele pega e passa nesse exame antes da colação de grau, ele não conseguiu a condição dele. Ele a condição suspensiva não se verificou, porque a condição suspensiva é de que ele passasse no primeiro exame da ordem após a colação de grau. Se ele passou antes, infelizmente, ele não vai ter direito, porque não era essa condição. Pode ser até que o pai dê o carro para ele, mas é por uma questão de mera liberalidade, não é para atender uma obrigação contratual. Tudo bem, gente? Muito bem? Ok. Condição resolutiva agora. As partes agregam ao negócio um fator de eficácia, segundo o qual, se ocorrer um evento futuro e incerto, o negócio será resolvido. Então, é o exemplo eu faço um contrato de fornecimento de trigo, de farinha de trigo de um fornecedor qualquer. E aí, durante um ano, a gente faz um contrato dilatório de um ano. E aí tem uma cláusula resolutiva lá, dizendo o seguinte, no mês de agosto, que é muito comum, sempre existe estiagem no mês de agosto. Se esta estiagem fizer com que a produção de farinha de trigo baixe para menos de 1 tonelada no geral, então o nosso contrato ele será extinto, será resolvido. Então, aí eu tenho uma condição resolutiva. No exemplo passado, o contrato ele estava suspenso, a sua eficácia estava suspensa até acontecer a condição, que era uma condição suspensiva. Nesse exemplo é diferente. O fornecedor, todo mês ele me manda 500 quilos de farinha, de farinha de trigo. Ele vai me mandando 500, janeiro, fevereiro, março. Em agosto, a produção dele cai assustadoramente, né? Cai de uma forma muito importante. Como eu coloquei uma condição resolutiva dizendo que se a produção dele fosse menor do que 1 tonelada, o nosso contrato estaria resolvido e nós assinamos, então eu sei que a partir do momento em que ele me avisa que a produção dele deu, por exemplo, 900 quilos só, então o nosso contrato ele acaba se resolvendo, se extinguindo, tá? Claro que depois eu posso duvidar do que ele está falando, eu posso questionar, questionar judicialmente, mas sem entrar nesse problema judicial, a questão é que se ele está agindo de boa fé e me passou uma informação fidedigna, então o contrato está resolvido, tá? É diferente agora. O contrato estava valendo e eficaz. Ele me fornecia, eu pagava. Ele me fornecia, eu pagava. A partir do momento que ele não pôde me fornecer, então resolve-se o contrato. Ele não fica em mora e eu também não tenho que pagar nada para ninguém. Tudo bem, gente? Beleza? Próximo. Vamos falar do termo agora. Gente, eu vou pedir só um minutinho para você, só um minutinho, porque está dando 50 minutos de aula e eu acho que a minha empregada ela vai querer entrar aqui para limpar. Me dá só um minutinho que eu vou ver com ela se eu vou ter que trocar de lugar para continuar, tá? Para vocês é vapt-vupt, tá? Só um momentinho. Oi, pessoal, desculpa a interrupção, é que tinha acontecido isso mesmo. A moça da limpeza estava querendo entrar lá no escritório, então eu tive que mudar de posição aqui. Vamos terminar? Na verdade, a gente está bem no finalzinho, quase 1 hora de aula, a gente está bem no finalzinho. Então, vamos lá. Bom, então a gente está falando do plano da eficácia, a gente vai falar do termo. Então, a gente falou das condições, a gente vai falar agora do termo, tá? Bom, termo. As partes, elas podem concordar, elas podem pactuar sobre o momento do início dos efeitos do negócio jurídico, e que a gente chama de termo inicial, termo suspensivo ou termo aquó, tá? A OAB, no exame da ordem, ela gosta muito dessas expressões termo aquó, termo adquem, por quê? Porque atrapalha o aluno, né? Faz com que o aluno muitas vezes se equivoque por conta desses termos especiais, mas eles adoram isso. E também pode pactuar acerca do momento final dos efeitos, tá? Que é o que a gente chama de termo final, termo resolutivo, que resolve o contrato, ou termo adquem,
tá? E aí, veja, o termo é um evento futuro e certo. Por quê? Porque se fosse incerto, seria condição. Então, aqui, dois elementos importantes para vocês se lembrarem. Quando eu falo de um evento futuro incerto, eu estou falando de uma condição. Se ocorrer alguma coisa, se acontecer algo, tá? Quando eu falo de termo, já muda de se para quando. Quando acontecer alguma coisa, quando ocorrer algo, ou principalmente, né? Quando se der a data tal e quando chegar a data tal. Por quê? Porque quando eu estou falando de termo, eu estou falando especificamente de datas, né? Não precisa ser necessariamente uma data 28 de agosto de 2020, mas pode ser quando ocorreu o Natal, quando for o aniversário de fulano de tal. Então, isso varia um pouco. Mas eu tenho um termo, tá? É um evento futuro e certo, por quê? Porque, assim, eu posso estar vivo, posso estar morto, mas no dia 20 de agosto de 2020 vai acontecer. É certo de que ele vai acontecer comigo, vivo ou morto, vai acontecer. Então, é o que a gente chama de termo. E aí, veja, então, quando eu estou falando de termos, eu estou falando de, basicamente, datas, tá? Datas de calendário ou datas festivas, aí vai depender de caso a caso. Vamos ver lá um exemplo? Eu vou dar até um exemplo de um só contrato em que eu tenho tanto o termo inicial quanto o termo final, tanto o termo suspensivo quanto o termo resolutivo. Veja só, eu contrato um pedreiro para reformar, sei lá, um sítio que eu tenho por aí, tá? E aí, o que eu estou fazendo? Esse pedreiro, ele é muito bom, ele é requisitado pra caramba, e eu sei, e ele é bom de preço também, né? Então, o que eu quero? Eu não quero perder esse cara, eu quero firmar com ele um contrato para que eu não tenha dúvida de que ele vá trabalhar para mim. E o que eu faço? Eu faço um contrato de prestação de serviços, né? Da reforma lá do sítio, e aí eu coloco para ele o seguinte, ó, nós estamos assinando o contrato agora, tipo, março. A gente está assinando o contrato agora no dia tal de março. Hoje é dia 21, 20, não sei que dia é hoje. Hoje, a gente está hoje de março, dia 20 de março, vamos falar de 20 de março. Só que é o seguinte, agora com esse negócio de coronavírus, a gente não pode sair, está tudo fechado, está complicado, então vamos fazer o seguinte, eu não quero perder você, eu preciso que você trabalhe para mim, confio em você, a gente trabalha tanto tempo, então vamos fazer o seguinte, a gente assina o contrato hoje, assina aqui, eu assino aqui, prestação de serviço, já está estabelecido no contrato escrito todas as obrigações dele e quais são as minhas obrigações para fazer o pagamento para ele, forma de pagamento, quantas parcelas, onde que eu vou pagar, de que forma, está tudo certo, tudo certinho, assina agora. Mas nós vamos inserir uma cláusula suspensiva para quê? Para que ele só comece a trabalhar lá no sítio a partir do dia 1º de julho. Porque em tese 1º de julho, esses problemas com o coronavírus já vai estar ou totalmente fechado ou pelo menos já bastante diminuído. A vida já vai estar voltando ao normal, as lojas abertas de tintas, etc. Tal, né? Então, o que eu fiz com ele? Eu fiz um contrato, o contrato passa a ser válido a partir de hoje, dia 20 de março, que a gente assinou, tá? E só que a eficácia tem um termo inicial. Ele vai começar a ser obrigado a prestar esse serviço para mim a partir do dia 1º de julho de 2020. Termo inicial. É a partir daí que ele começa a ser obrigado a fazer a obrigação de fazer dele, né? Como que é? Efetivar a obrigação de fazer. Por outro lado, o que eu tenho que fazer? Aí a minha obrigação pode ser a partir do momento em que ele comece a fazer, ou eu posso, de repente, começar a pagar agora. Isso, uma coisa não impede a outra, tá? Mas eu também já aproveito para colocar nesse contrato um termo final, o chamado termo resolutivo, dizendo o seguinte, ó, você começa dia 1º de julho, mas eu preciso que você termine essa reforma no dia 1º de novembro. 1º de julho, agosto, setembro, outubro, eu tenho 4 meses, você tem 4 meses para fazer. Começa dia 1º de julho, termina no dia 1º de novembro. O que eu acabei de colocar no... Isso, claro, que se ele assinou o contrato comigo, é porque ele viu que dá para fazer. Ele diz, não, vamos fazer, dá para fazer, tranquilo, é até mais tempo do que eu precisava e tal. Então, eu consegui colocar no mesmo contrato de prestação de serviço
oneroso, porque eu estou pagando para ele, um termo ACOL, que é você vai começar a trabalhar no dia 1º de julho. E o seu serviço, a sua obrigação tem que estar terminada no dia 1º de novembro, cláusula resolutiva. Aí eu coloco o dia 1º de novembro, porque se eu quiser justificar, nem preciso. Mas se eu quiser justificar para ele, eu digo o seguinte, eu preciso disso pronto no dia 1º de novembro, porque eu vou alugar. Então eu preciso de ter certeza de que o sítio vai estar bonitinho, do jeitinho que a gente combinou, para eu colocar aí para uma administradora para ela alocar para o final de ano. Tudo bem? Então esse é o exemplo de termo. Tá? Vamos para a próxima tela aqui? Bora lá. Encargo. Eu tenho... então, agora a gente vai já encerrando aqui. Tá? Encargo. O que nós temos aqui? O encargo é uma obrigação imposta a uma das partes, tá? Sujeitando o início dos efeitos do negócio jurídico ao cumprimento da obrigação, dessa obrigação, né? Então, o artigo 136 do Código Civil, ele vai dizer o seguinte, o encargo não suspende a aquisição, nem o exercício do direito, O encargo não suspende a aquisição, nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico, pelo disponente como condição suspensiva. Significa que o encargo é uma obrigação a ser cumprida e, se não for, a parte perderá o direito a que teria no negócio. Então, o encargo é exatamente isso. É uma obrigação imposta para uma das partes, efetivamente. Então, em épocas de coronavírus, qual que é um exemplo interessante aqui para se colocar? Um determinado senhor, com 60 anos, 60 e poucos anos, ele está doente, tá? Ele está doente, não de coronavírus, tá? Ele está doente e tal, só que ele não pode sair agora, ele está, sei lá, os filhos não visitam ele há muito tempo e agora mais uma desculpa para não visitar e tal. Aí o que ele faz? Ele diz o seguinte, ele faz um contrato de prestação de serviço com uma cuidadora e diz para ela o seguinte, olha, eu quero te sugerir uma coisa, eu não tenho dinheiro, eu estou doente, eu não tenho de onde tirar, o que eu ganho, eu não consigo nem sobreviver com isso e tal, mas vamos fazer o seguinte, eu quero fazer com você o seguinte, eu estou doente, eu falei que ele não tinha coronavírus, mas ele vai pegar, tá? Agora ele vai ter. Eu estou doente, estou com coronavírus, e aí o que eu quero fazer com você? Eu quero que você cuide de mim, como se fosse cuidar do seu pai, do seu filho, etc., que você cuide de mim nesse período. E aí, quando eu ficar curado nesse período, eu vou te dar uma casa de presente na praia, tá? Então, é essa a nossa combinação. Eu vou te fazer uma doação de um imóvel na praia, digo direitinho para ela qual que é essa doação, qual que é esse imóvel, apresento para ela e tal. Só que qual que é a sua obrigação? Eu preciso que você cuide de mim até eu convalescer do coronavírus, tá? Quando eu convalescer, é a tal do encargo, né? Quando eu convalescer do coronavírus, graças ao seu trabalho como cuidadora, então aí eu me obrigo a transferir esse imóvel para você. Pronto, eu tenho a constituição de um encargo, tá? Veja que se ele está, eu não estou considerando aqui, nem daria para fazer isso, se ele é capaz, se ele é incapaz, se ele pode, se é o único imóvel. Não é o único imóvel, porque ele mora numa casa, ele está oferecendo a casa dele da praia. Então, assim, eu não estou entrando no mérito se ele pode ou não fazer. Eu só estou entrando no mérito de que, se não houver nenhum obstáculo jurídico para isso que ele está prometendo para ela, caso ela cumpra o encargo, negócio jurídico perfeito. Perfeito. Só que existe uma cláusula suspensiva aí, né? Que é o seguinte, ele vai entregar esse imóvel em doação para ela até quando ele se curar desse coronavírus e ela fizer a parte dela no cuidado, em fazer comida, em dar banho, em trocar roupa de cama, em trocar a roupa dele, em lavar e tal. Quando ela cumprir essa obrigação, então aí ela terá já direito à doação prometida. Tudo bem? Tudo bem? Então esse é o nosso último slide. Bom, pessoal, então, obrigado. Nós estamos com 1 hora de aula aqui, eu acho que está mais do que suficiente.
Claro que falta interação, né? É aquela interação gostosa, se vocês perguntarem, a gente fazer umas brincadeiras aqui, é uma coisa muito distante, né? Esse negócio de computador, eu tenho que ficar olhando toda hora. Eu fico olhando para mim quando eu deveria olhar para vocês aqui pela câmera. Então eu tô engatinhando, sou totalmente novato nesse negócio de videoaula. Gente, então vamos encerrando por aqui. Eu vou colocar essa aula no AVA para vocês, tá? Vocês já estão aí, então vocês já sabem que já está colocado. E aí, enquanto a gente não voltar para nossas aulas presenciais, então eu vou colocando essas aulas na sequência. Eu vou ver, não prometo, vou ver se eu consigo fazer aulas presenciais. Aulas ao vivo, não presenciais, ao vivo. Acho pouco provável porque eu sou muito ruim nesse negócio de tecnologia, muito ruim. Mas eu estou tentando ver com um outro amigo para ver se a gente consegue. Tá bom, gente? Pessoal, não esqueçam de postar o trabalho de vocês no AVA, lá no nosso e-mail do AVA, tá? Eu estou acessando e já estou compilando e verificando os trabalhos que vocês estão mandando para já em breve colocar a nota de vocês lá. Por favor, quem já colocou, tudo bem, tá ótimo. Quem não colocou e está tendo acesso ao AVA, por favor, coloquem. O prazo, eu estou dando um tempinho para vocês, porque está tudo muito confuso. Estou dando um tempinho a mais para vocês postarem lá, porque eu também tenho prazo para incluir as notas. E, por favor, quem de vocês, colegas, que souberem de pessoas que não estão conseguindo postar, ou se esqueceram, não estão sabendo, por favor, mandem peçam para eles fazerem e mandarem, por favor, tá? Porque se eles esqueceram, então deem essa chance para eles lembrarem. Tá bom, gente? Pessoal, um beijo para vocês, um bom final de semana e a gente volta para as aulas da próxima sexta-feira, tá bom? Grande abraço, se cuidem, hein, gente? Se cuidem aí. Beijos, tchau, tchau, até mais.